Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 11, falando agora sobre intervalos reais. Na videoaula anterior nós finalmente chegamos ao conceito de números reais. E nós mostramos na videoaula anterior que R é um corpo, o que significa que ele tem um produto e uma soma e um produto com aquelas boas 9 propriedades que nós falamos anteriormente, que ele é ordenado, o que significa dizer que ele possui, seus elementos podem ser relacionados, associados por uma relação de ordem total. E nós vimos a grande novidade, o que o distingue, por exemplo, dos racionais, porque os racionais também têm essas duas propriedades, mas que o faz ser maior do que os racionais e contê-lo, inclusive, é o fato dele ser completo. O que significa ele ser completo? O que significa os números reais ser um conjunto completo? Significa que qualquer subconjunto dos reais que seja limitado superiormente, ele tem supremo. Ele tem supremo. Ou seja, o conjunto dos números reais basicamente adiciona aos racionais os supremos de todos os subconjuntos que teria aqui nos racionais e que não teria supremo ali. Basicamente é isso, foi assim que nós definimos, essa é a definição dos números reais. Tem todas essas propriedades. E nós vimos, inclusive, já na videoaula anterior, que é possível aqui, então, dentro desse contexto, associar a noção de valor absoluto ou de módulo, e aí tratar também com as raízes quadradas e coisas assim. Agora nós vamos, então, investigar um pouquinho mais os números reais, porque dentro dos números reais existem subconjuntos de um notável interesse, que são os intervalos. Os intervalos, basicamente, são subconjunto dos reais formados por uma sequência de números reais que, de alguma forma, imitam o conjunto todo. Então os reais eles são um contínuo que vem do menos infinito até o mais infinito. Nós podemos pensar assim como se fosse mesmo associado com uma reta. A reta vai até o infinito. Então ela é como se viesse do menos infinito até o mais infinito. Qualquer subconjunto que imite uma propriedade dos reais de ser esse contínuo, de não haver quebra, de não haver buracos, que é o que basicamente faz uma reta, nós chamamos de intervalos. Para ser bem mais preciso, nós vamos chamar de intervalos quaisquer dos subconjuntos que eu vou enunciar abaixo. Então, eu vou exibir uma série de subconjuntos, todos eles chamados de intervalos reais. O primeiro deles é o intervalo fechado. No intervalo fechado, você tem dois números reais fixados, A e B, que você marca e você pega todos os números x que estão entre um e outro. Então, o conjunto dos x que estão acima do A, mas pode ser o A, e abaixo do B e pode ser o B, é o que nós chamamos de intervalo fechado de A até B. Note que o A e o B estão neste subconjunto, por isso que eu marco aqui com um pontinho com fechado, né? Com esse símbolozinho fechado, esse pontinho fechado aqui para indicar que o A e o B são extremos deste intervalo. Esse é o chamado intervalo fechado. Mas tem também o intervalo aberto. O intervalo aberto é o conjunto dos x que estão estritamente acima do A e estritamente acima de B. Ou seja, ele é maior do que A e menor do que B, mas não pode ser o A e nem o B. Nós denotamos isso por aberto em A, aberto em B, ou assim também. Só que assim é ruim essa notação, pessoal, porque aqui vai nos lembrar de par ordenado, pode nos confundir a cabeça. Então, acho que esse símbolo é bem melhor. Você coloca de costas o A para o símbolo da chave, de costas o B para o símbolo da chave, e aqui no desenho, na hora de representar, eu preciso dizer que o A não está, e para dizer que o A não está, eu coloco uma bolinha aberta. Para dizer que o B não está, eu coloco uma bolinha aberta no B. Ok? Então esse é o intervalo aberto. Há intervalos que não são nem fechados nem abertos, eles são semi-abertos, a gente podia pensar assim, que é, por exemplo, o intervalo fechado em A e aberto em B. Então, o conjunto dos elementos que estão maiores ou iguais a A e menor do que B, então você pinta o A, né? Esse aqui você coloca, ele é o semi-aberto em A e ele é fechado em A e aberto em B, por isso que eu posso pensar em intervalo semi-aberto. Tá certo? A gente pode, melhor dizer, chamar isso aqui de intervalo aberto à direita, porque está aberto aqui no B, que é o extremo à direita no desenho, na representação.
Bem como eu posso pensar o contrário, né? O A está fora, mas o B está dentro, né? E aí, então, é o conjunto dos x que são menores ou iguais a B e maiores do que A, que nós, então, colocamos o A de costas para o símbolo e fechamos no B. Nesse caso, o intervalo, a gente vai falar que ele é um intervalo aberto à esquerda. Então, todos esses intervalos, pessoal, notem que esses 4 primeiros que eu falei são intervalos limitados, superiormente e inferiormente. Portanto, são intervalos limitados, são subconjuntos limitados dos reais. Agora, este outro, o conjunto dos elementos que estão acima do A e ponto final. Acima do A e ponto final, quer dizer, o conjunto dos elementos que são maiores ou iguais a A, ele vai de A até o infinito, quer dizer, ele não acaba mais, é o conjunto de todos os elementos reais que estão acima do A. A este conjunto nós vemos que ele é ilimitado, ele não tem limitação superior. Nós então dizemos que esse é o intervalo fechado em A e que vai até o infinito, aberto, é claro, no infinito. Este conjunto aqui, vejam que ele constitui, na verdade, o que nós em geometria chamamos de semirreta. Semirreta começada em A. Tá bom? Da mesma forma, nós podemos definir o contrário. Então, se nós temos aí agora a reta real aqui e marcamos o ponto A em algum lugar aqui, pegamos os pontos que são menores ou iguais a A, então os x que são menores ou iguais a A, nós dizemos que esse daqui é um intervalo de menos infinito. É claro que no infinito é aberto, porque não tem esse final, não tem esse encerramento, mas é fechado em A. Também é ilimitado, mas ilimitado não superiormente, sim inferiormente. Tá claro? Da mesma forma, nós podemos deixar aberto aqui, então falar do intervalo que começa em A e não termina, então o conjunto dos x maiores do que A. Posso pensar no conjunto dos x que são menores do que A, então eu deixo aberto aqui. Claro que aqui eu tenho que abrir, né? Tem que abrir também. Ok? Esses todos são intervalos ilimitados. Esse aqui de cima, limitado inferiormente, mas não superiormente. Esse limitado inferiormente, mas não superiormente. E por fim, tem também o mais trivial possível. Eu posso pensar na reta como sendo um intervalão. Um intervalo que vai do menos infinito até o mais infinito. Quer dizer, ela não tem começo nem final, é ilimitada completamente, ou seja, é todo o conjunto. Tá certo? É todo o conjunto. Isso aqui nós podemos denotar, se bem preferir, por menos infinito até mais infinito. Note que isso é exatamente o conjunto dos números reais. Pessoal, todas essas 9 definições são definições de intervalos reais. E como você pôde perceber enquanto eu fazia aqui os desenhos na lousa, todas elas têm uma representação geométrica adequada que você precisa estar atento, até porque essa noção geométrica se associa muito bem com essa noção algébrica que está no quadro, ou melhor, que está no slide. Sem essa noção fica sempre muito difícil de compreender os números reais, porque uma das grandes vantagens dos reais é que ele é associado com a reta, e também sem essa noção talvez você não consiga fazer com que os seus alunos futuros, já que este é um curso voltado à licenciatura principalmente, que eles compreendam direito quem são os números reais. Então é importantíssimo que sempre que você for falar de números reais, estiver tratando de números reais, você compreenda como uma reta. E entenda os seus subconjuntos, e esses são especiais, entenda os seus subconjuntos também nesta reta, nessa visão geométrica. Veja, esses subconjuntos todos têm boa representação geométrica, diferente de alguns outros aí que seria difícil. Alguns conjuntos discretos são muito difíceis de desenhar, esses daí são muito tranquilinhos, muito legais, têm uma representação adequada, né? Bom, há também um outro tipo de, entre aspas, intervalo. Eu particularmente não gosto de chamar intervalo, mas por isso tem esse sobrenome aí. Se eu pegar na reta real um ponto A e fizer o conjunto dos elementos que começam em A e terminam em A, ou seja, o conjunto formado só pelo A, eu poderia pensar isso aqui como sendo um intervalo fechado de A até A, começou e acabou. Claro que eu não posso abrir, né? Se fechou e abriu, como é que tá? Não tá. Ou deixar os dois abertos, quer dizer, se eu escrevesse assim, né? Não tem o A e vai até o A e não tem, quer dizer, esse aqui seria o vazio. Não tem ninguém dentro. Agora, esse de cima, ele está fechado, ele começou e acabou no A. Isso daqui só possui um elemento. Intervalos, todos aqueles que estavam no slide anterior,
Todos aqueles têm infinitos elementos. Todos aqueles têm cardinalidade infinita. Agora, esse aqui tem cardinalidade 1. Então, esse aqui não é bem um intervalo, mas é o que nós chamamos de intervalo degenerado. Então, quando eu falar de intervalo degenerado, estou dizendo de intervalo que começa e acaba no mesmo ponto, tem apenas um elemento. Todos os intervalos que eu falei, os 4 primeiros que eu falei no slide anterior, ou seja, fechado, aberto, aberto à esquerda, aberto à direita, são limitados, tanto superiormente quanto inferiormente, ou seja, são só limitados. Ao passo que os outros não, os outros são ilimitados, não é? Um tipo de intervalo que você precisa ficar atento, que você que precisa chamar a sua atenção, é o intervalo simétrico. Quando você estiver na reta real, você pode olhar para a reta real e marcar aqui um ponto A. E aí, a partir desse ponto A fixado, você quer andar para a direita ao mesmo tanto que você vai andar para a esquerda. Ou seja, você vai chegar aqui num ponto A mais alguma coisa, essa alguma coisa eu vou chamar de delta, e você quer andar a mesma coisa para a esquerda, que eu vou chamar de A menos delta. Tá certo? Tá vendo a simetria que eu quero criar? Quero dizer, é como se eu estivesse criando uma circunferência em volta disso aqui, pegando, na verdade é uma circunferência na reta, né? Do conjunto dos pontos que estão equidistantes ao A. Equidistantes com raio delta, sabe? Basicamente isso. Só que eu estou fazendo essa circunferência dentro da própria reta. É o conjunto dos pontos equidistantes a A com distância delta. Basicamente é isso. Então isso aqui, do ponto de vista geométrico, parece de grande interesse. Este intervalo é sim de grande interesse. E se eu deixá-lo aberto, então aberto aqui, veja que quando eu coloco o tracinho é porque eu não estou chamando a atenção se é aberto ou fechado, né? Mas quando eu coloco isso, então eu estou criando um intervalo. Esse intervalo é um intervalo aberto de A menos delta até A mais delta. Você pode observar que isso é um intervalo aberto e que, óbvio, o A está aqui no meio. E tem mais infinitos elementos aqui, mas em particular o A está ali no meio, não é? E para dizer se um elemento X está aqui dentro, como é que eu digo que um elemento X está aqui dentro? Primeiro, dizendo assim, já está fácil de entender, né? Está dito, olha, X pertence ao intervalo aberto de A menos delta até A mais delta, mas vai ser muito conveniente para a gente, enquanto nós estivermos avançando, já nas próximas videoaulas, escrever essa mesma informação da seguinte forma, dizendo assim, olha, X pertence a menos delta, do intervalo de A menos delta a mais delta, C e somente C. A distância, que módulo significa isso? Distância entre X e A é menor do que delta. Claro, né? Olha a distância entre X e A. Qual é o tamanho entre X e A? A distância é exatamente dada pelo módulo. Isso é menor do que a distância delta. Tá? Então vai ser muito comum eu usar essa expressão, você já deve ter visto o limite, talvez, continuidade na sua vida, mas você vai ver que nas definições de limite, continuidade de funções, aparecem essas expressões. X menos A em módulo menor do que delta. O que ela significa? Põe na tua cabeça que ela significa este intervalo centrado em A e com raio delta. Pensa em raio mesmo, essa palavra é boa, pensando em raio, né? Então quer dizer, o conjunto dos pontos que distam no máximo delta do A, quer dizer, o intervalo de A menos delta até A mais delta. Entenda isso aqui, entenda essa anotação, porque ela vai ser bastante importante. Se você tiver essa ideia geométrica, você vai conseguir entender muito do nosso curso daqui em diante, tá bom? Bom, e para nós fecharmos esta aula e finalmente então fecharmos o entendimento sobre números reais, intervalos, eu vou finalizar com um teorema, que é o famoso teorema dos intervalos encaixados. O teorema dos intervalos encaixados, ele diz o seguinte, pessoal, olha só, ele vai ser bastante importante algumas coisas que nós vamos demonstrar daqui em diante neste curso. Ele diz que para qualquer sequência infinita de intervalos limitados e fechados que estejam encaixados, sempre existe um número que está em todos eles. Professor, eu não entendi nada. Pega o conjunto dos números reais e aqui dentro desse conjunto você pega um intervalo que eu vou chamar de intervalo I1. Dentro dele, você vai criar um outro intervalo fechado que eu vou chamar de I2.
Dentro dele, eu vou criar um outro intervalo fechado que eu vou chamar de I3. Dentro dele, eu vou criar um outro intervalo fechado que eu vou chamar de I4. E assim por diante, eu não vou parar. Vou ficar criando intervalos fechados aqui dentro. I5, I6, etc. De maneira que isso aqui vai ficando cada vez menor. A pergunta é, será que mesmo fazendo isso e deixando o intervalo cada vez menor, será que ainda assim eu vou lá no infinito, sempre tem um elemento que pertence a todos, e é isso que o teorema dos intervalos encaixados fala. Você vai criar tantos intervalos aqui, infinitos intervalos fechados, e vai ter ali, lá no meio entre aspas, né? Vai ter um elemento que a gente chama de C, que pertence a todos esses intervalos. Pertence a n para todos os n's naturais. Pertence a todos esses intervalos. Então, veja, eu estou criando uma sequência de intervalos fechados, I1 contido em I2, contido em I3, contido em I4, que vai até o infinito. E ainda assim vai ter um elemento que está em todos. Vai até o infinito, mas ainda assim tem um elemento que está em todos eles. Bacana isso, né? Muito bacana. E isso é uma propriedade dos números reais. Vejam, tem um detalhe, os intervalos são fechados. Se os intervalos fossem abertos, semi-abertos, eu não podia fazer nada disso, hein? Intervalos são fechados para valer esse resultado. E nós vamos demonstrar para nós terminarmos esta aula, tá bom? Vamos lá. Primeiro, como nós estamos falando de diversos intervalos fechados, então nós sabemos como é que escreve intervalo fechado. A gente sabe que cada um desses intervalos fechados ele tem um começo e ele tem um final. Ele começa num certo A e termina num certo B. Só que como nós temos vários, eu vou colocar o índice N neles, o começo e o final. Tá certo? Vou colocar o começo e o final nele. Então vamos denotar por a n, bn, os extremos de cada um desses intervalos IN aí. Bom, como I1 está contido em I2, está contido em I3, então vou até fazer um desenho para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Tá aqui a reta real. Vamos colocar aqui o primeiro intervalo. O primeiro intervalo, ele começa no A1 e ele termina no A2. Opa, no B1, desculpa, B1. Ok? O segundo intervalo, ele começa no A2 e ele termina no B2. O terceiro intervalo, ele começa no A3 e ele termina no B3. Assim por diante, não é? E vai ficando cada vez mais espremido. Só com essa ideia geométrica, você já consegue concluir facilmente, é claro, estão todos contidos, né? O IN está contido em todos os anteriores a ele. Você pode perceber dessa informação mesmo do desenho que A1 é menor ou igual a A2, que é menor ou igual a A3, que é menor ou igual a A4, que é menor ou igual a qualquer um dos outros ANs, que é menor ou igual a B3, que é menor ou igual a B2, que é menor ou igual a B1. Certo? Então vejam, todos os AIs são menores ou iguais a todos os BIs. Os AIs na forma crescente do índice e os BIs na forma decrescente do índice. Tá bom? Isso implica que, olha só, o conjunto dos AIs, o do lado de cá, foca do lado de cá. Isso significa que o conjunto dos AIs que vão aparecer aqui, esse conjunto que eu estou chamando de A, e na tela A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 até acabar, só dos A's, não dos B's, só dos A's, só dos extremos à esquerda. Poxa, eles estão limitados pelo B3, eles estão limitados pelo B2, pelo B1, quer dizer, eles têm cota superior. Se eles têm cota superior, esse conjunto, então esse conjunto ele é limitado superiormente. Mas espera um pouquinho, é um subconjunto dos reais. E se é um subconjunto dos reais limitado superiormente, então ele tem supremo. Então ele tem supremo, vamos chamar este supremo de C. Opa, apareceu, bendito. Como todo subconjunto limitado superiormente nos reais tem supremo, porque o R é completo, então esse conjunto tem supremo. Esse conjunto tem alguém aqui, tem um certo C, que é cota superior desse carinha aí, que é a menor das cotas superiores, tá bom? Nós chamamos isso de supremo, claro.
Obviamente, o fato de ser supremo faz com que ele seja cota superior. Portanto, ele é maior ou igual a todos os ANs. Claro, ele é maior ou igual a todos esses aqui, maior que todos os ANs. Bom, então tá. Se ele é maior que todos os ANs, significa que ele passou dessa parte. Ele está para frente dos ANs todos, né? Será que ele está para baixo dos BNs? Como todos os BNs são cota superior de A, não é? Todos os BIs não estão para frente dos A's, então todos os BNs são cota superior do A. Mas acontece que o C é supremo, e se é supremo, então significa que é a menor das cotas superiores. Então eu posso concluir, do fato dele ser supremo, que ele é menor ou igual a BN para todos esses N's aqui. Para todos, ele é menor ou igual a todos os BIs, os BNs. Então, moral da história. O C é menor ou igual a N, é maior ou igual a N, menor ou igual a BN para todos os N's naturais, ou seja, ele pertence a um intervalo de AN até BN para todos os naturais. Mas essa é exatamente a forma como eu denotei os INs. Portanto, esse bendito supremo dos extremos à esquerda é exatamente o elemento que pertence a todos esses intervalos fechados. Ok? Então esse é o teorema dos intervalos encaixados. Se você tiver uma sequência infinita de intervalos fechados encaixadinhos um dentro do outro, vai existir um elemento que é o supremo dos intervalos à esquerda que está contido em todos eles. Isso termina a nossa demonstração e termina também esta videoaula. Tá bom? Bons estudos e até a próxima videoaula, pessoal!